Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre infância, na verdade sobre a minha infância. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória muito ativa, eu consigo lembrar bastante detalhe das coisas, eu consigo lembrar de bastante coisa que já aconteceu há algum tempo, então eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre algumas histórias da infância. Eu vou deixar o link aqui, então se você não viu a primeira parte, clica aqui pra ver as histórias de Mamina e eu. E agora hoje eu vim contar mais algumas dessas histórias pra vocês e eu espero que vocês se divirtam e que vocês gostem de acompanhar essas histórias estranhas ou engraçadas ou, sei lá, histórias de criança, né? Que todo mundo tem as suas e hoje eu vim contar as minhas pra vocês. Então hoje eu separei 5 historinhas, assim, curtas, né? Só 5 coisas que aconteceram na minha infância e que eu lembro até hoje. Então a primeira história que eu vou contar pra vocês hoje, ela se passou quando eu tinha cerca de 7 até 9 anos, mais ou menos, foi por aí, nessa época. E eu já contei pra vocês no primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, contando um pouco das minhas histórias de criança, eu contei pra vocês que eu queria ter uma banda, que eu achava que eu ia arrasar, que eu ia ser famosa e tudo mais. Então eu sempre fui muito ligada nessas manifestações artísticas, assim. Eu sempre gostava muito de inventar letras de música, de inventar coreografias, e sempre que tinha algum evento ou alguma coisa assim, eu já agitava todo mundo pra gente poder fazer uma apresentação. Então, na escola que eu estudava, teve uma época que o pessoal, os professores lá, não sei, alguém da escola estava envolvido com os projetos de adoções de animais, então eles iam fazer uma feira que ficava na praça exatamente em frente à escola que eu estudava. Então a gente teve uma ideia de arrumar uma apresentação pra apresentar lá, né? Fazer alguma coisinha pra apresentar lá. E a gente criou um rap. Na verdade foi basicamente eu que criei o rap, né? E foi um pouco vergonhoso. E eu lembro dessa música até hoje. A gente fez coreografia e eu tenho fotos também. Só que eu acho que não estão aqui, eu acho que estão lá na casa da minha mãe. Então eu tenho algumas fotos assim, a gente combinou de ir toda com calça larga, boné. Aí eu fui com o boné do Popeye, me achando tipo super descolada, né? Eu tenho um boné do Popeye, o boné era preto assim, com uma Popeye na frente. E eu fui com uma camisa amarela assim, com uma estampa, se não me engano, do Mickey na frente. Umas coisas assim, bem sem noção. E me achando, né? Aí a música era maravilhosa e eu fiz a música, fiz a coreografia junto com as outras crianças da minha turma e a música era assim. Esse é o rap do seu amigão, o rap de todos os seus cão. Parêntese, começa bem a música, né? Alô minha galera, preste atenção, não deixe seu cachorro fugir agora não. Essa rua está cheia de perigo, cuidado para não deixar nosso amigo pegar uma doença muito perigosa. Então meu amigão, vacine-o agora. Preste atenção no que agora eu vou dizer, procure um cãozinho para você. Pode ser branquinho ou até marronzinho, não importa a diferença, são todos engraçadinhos. Preste atenção no que agora eu vou dizer, procure um cãozinho para você. Só criança mesmo, né, gente? Então vocês podem observar que era uma letra bem profunda, assim, né? Bem complexa, com umas rimas muito compostas, né? Não liguem não, porque eu não sei cantar, tá? Então eu só... E a gente cantava e dançava isso ao mesmo tempo, então você imagina que coisa linda que era, né? A segunda história que eu tenho pra contar pra vocês, ela é relacionada um pouco com essa feira de animais que eu falei pra vocês. Nessa feira tinha adoção de bichinhos, né? Era pra isso que eles faziam um desfile de cachorrinhos e não sei se tinha gato também, mas eles faziam um desfile dos cachorros e faziam adoção e tudo mais. E eu cismei que eu queria um cachorro. Mas eu sempre tive medo de cachorro, então era uma coisa meio bipolar da minha parte, porque eu queria um e eu tinha medo ao mesmo tempo. Mas eu sabia que minha mãe não ia deixar eu ter um cachorro, porque ela trabalhava fora e eu estudava de manhã, não sei o que, e eu não ia ter como... A gente não ia ter muito como cuidar do cachorro, né? Mas eu queria o cachorro mesmo assim. Então a professora falou que quem quisesse um cachorrinho e tal, ia ter que trazer um bilhete assinado pela mãe. E aí eu sabia que se eu pedisse pra minha mãe o cachorro, ela não ia deixar. Então eu fui lá e falsifiquei um bilhetinho. Então eu escrevi assim... Eu lembro certinho, tipo, eu escrevi com uma caneta azul no meu caderno e eu tentei imitar a letra da minha mãe, só que ficou horrível. Aí eu escrevi assim, autorizo a minha filha a ter um cachorrinho. Assinado Alceli Vandrovski, que é o nome da minha mãe, né? Aí, tipo, hoje em dia eu penso assim, cara, se a mãe fosse fazer um bilhete pra professora, ela não ia falar, autorizo a ter um cachorrinho, não sei o que, sabe? Uma coisa totalmente que passou na minha cabeça, eu achei que ia dar certo. E claro, a professora eu acho que não acreditou. Eu não lembro qual foi a reação dela e tal. Mas eu lembro que eu fiz isso e que no fim das contas eu não tive um cachorrinho porque não deu certo a minha
tentativa de falsificação da assinatura da minha mãe. E eu sou traumatizada até hoje. Sacanagem. Bom, então saindo agora dessa parte de feira de animais, cachorrinhos e os meus dotes como mentirosa, como cantora, como compositora e etc. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu lembro que eu tinha uma amiga que morava assim, tipo, na mesma casa. Era como se fosse uma casa, não era uma casa, era tipo um quintal, um terreno só. E tinham 3 casas nesse terreno, todas do mesmo dono. E eu era amiga da filha do dono dessas 3 casas. Eram 3 ou 4 casas. E eu era amiga da filha dele. E ela morava na casa de cima e eu na do lado, alguma coisa assim. E aí a gente sempre saía juntas, brincava juntas e fazia as coisas assim. A avó dela morava perto da nossa casa, perto assim, dava pra ir andando, né? E a gente ia muito lá pra casa dela. Então muitas vezes a gente ia pra casa da avó dela, né, dessa minha amiga, e aí a gente chegava lá e a gente cismava que queria fazer uma dança da chuva. Então a gente queria que chovesse e a gente achava que a nossa dança, o nosso canto ia fazer a chuva descer. Então a gente botava uma bacia assim com água, né, um balde, uma bacia, alguma coisa com água no quintal, e a gente começava a rodar ao redor dessa bacia, desse balde, e dançando assim tipo com piquezinho, sabe, que nem índiozinho. Sabe, naquele ritmo assim de índio batendo na boca, tipo... Era muito sem noção. E a gente cantava uma musiquinha, assim, tipo, chamando a chuva e tal. E o curioso é que às vezes realmente chovia depois que a gente fazia essa nossa dança. E a avó dela alimentava essa nossa maluquice. Ela falava, nossa, menina, não é que choveu mesmo? E agora? Vocês fizeram chover? E a gente achava que realmente era a nossa dança que fazia chover. Então, já que a gente tá falando de dança da chuva, eu tenho uma outra história relacionada mais ou menos com isso, que é o seguinte, a gente entrou numa loja e fomos comprar coisas, não lembro o que, só que nessa loja vendia capa de chuva e eu precisava de uma capa de chuva e aí eu ganhei entre aspas uma capa de chuva. Aí eu comecei a andar assim com a capa de chuva pela loja, falando, olha o que eu ganhei, tipo, mostrando pra todo mundo, toda boba, tipo, olha que legal, o que eu tenho uma capa de chuva. Sabe como é que criança é besta, né, que fica todo se mostrando, por menor que seja a parada. Pode ser uma capa de chuva, ela vai querer tirar onda com isso. Então eu ficava, olha, eu tenho uma capa de chuva, ó. E aí eu fiquei andando pela loja inteira com aquilo, mostrando pra todo mundo, tentando fazer inveja nos outros, porque eu tinha ganhado uma. E aí, como as compras não tinham acabado, eu peguei a capa, fiquei andando pela loja, e na hora de pagar, eu não estava perto do meu pai, eu acho que estava comigo, não estava perto. E aí, o que aconteceu? A capa estava comigo e o pagamento estava sendo feito lá no caixa da loja. Só que aí eles fizeram a conta toda, pagaram com cheque e o preço da minha capa não foi incluído. E não tinha dinheiro, não tinha cartão, naquela época não tinha muito disso. E não tinha, só tinha o cheque. E aí pagou-se com o cheque sem incluir minha capa de chuva. E depois de tirar toda aquela onda falando que eu tinha uma nova capa de chuva, era transparente, assim, eu lembro até hoje. E depois de tirar toda aquela onda, mostrar pra todo mundo, falar que eu tinha, que isso, que aquilo, tive que devolver pra loja porque não tinha dinheiro pra pagar. Não tinha, o cheque já tinha sido anotado lá, já tinha colocado o valor e a minha capa não estava incluída. Que lindo, olha que lindo. O que a gente aprende com isso? A gente aprende a não contar vantagem antes da hora. Muito bem, parabéns. E a gente também aprende a não desgrudar do lado da pessoa que te promete um presente, porque senão ela vai pagar as coisas e você não vai ganhar nada. E a última história que eu tenho pra contar pra vocês é uma coisa meio idiota, assim, mas que marcou porque eu achei muito sem noção e eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu morava, acho que numa espécie de... Isso quando eu era bem menorzinha, devia ter menos de 6 anos. E eu morava num bairro pequeno lá de Nova Friburgo, que se chamava Muri. Era um bairro assim mais pro interior da cidade, que já era interior, então é o interior do interior. Então eu morava nesse bairro chamado Muri e eu morava numa vilinha, assim, numa espécie, não era bem uma vila, mas era como se fosse isso. E tinha várias casas ali e tal. Aí tinha um menino que morava ali perto de mim, se eu não me engano, o nome dele era Patrick. E ele era ruivo, e ele tinha muitas sardas, cabelo todo ruivinho, assim, e eu lembro que ele era muito feio. Eu achava ele muito feio,
E até hoje, assim, a imagem que eu tenho na minha cabeça dele é que ele era realmente feio. Então, mas ele era meu amigo e, tipo, eu tratava ele bem como deve se tratar um amigo, né? Então, um dia ele me chamou pra ir na casa de um amiguinho dele e eu fui com ele na casa desse amiguinho. Eu não sei se tinha algum adulto com a gente, mas ali, como era tudo muito pertinho, às vezes a gente ia até sozinho mesmo. Então a gente foi ali na casa desse amiguinho dele e ficamos lá e quase na hora de ir embora. Sabe o que que o safado garoto fez? O raio do ruivo lá fez? Ele virou pro amigo dele e tal, se despedindo, já tinha me despedido, mas tava do lado dele. Virou pra ele e falou assim: olha que feia minha vizinha. Como assim? Aí eu tava do lado, assim, aí eu fiquei pensando, ei, eu tô ouvindo, eu tô aqui, tá? Eu tô ouvindo isso que você tá falando. E tipo, o garoto assim, sem fazer cerimônia, falando que eu era feia, tipo, falando na minha cara. Olha que feia minha vizinha. Deu vontade de falar, tipo, você já se olhou no espelho? Você é horroroso, garoto. Fica falando que eu sou feia, mal criado, sem educação. Então, gente, essas foram mais algumas das minhas histórias de uma mini Taizinha quando eu era criança. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não assistiram, se vocês querem relembrar algumas outras histórias, assistam também o primeiro vídeo que eu fiz mais ou menos sobre isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar também aqui embaixo o link pro post no blog. Ah, gente, uma coisa que eu queria falar com vocês, e eu não sei se vocês lembram ou se vocês viram, mas uns vídeos atrás, eu não sei se foi 2 ou 3 vídeos atrás, alguma coisa assim, eu tava conversando com vocês e do nada falei, se você tá assistindo esse vídeo até agora, então comenta abacate aqui embaixo. Então, as pessoas começaram a comentar abacate e toda vez que eu li um comentário daquele eu ficava rindo porque era totalmente aleatório, né? A pessoa que vai ler os comentários tá lá, abacate, abacate, abacate. Então eu achei que poderia ser legal fazer isso em alguns vídeos também, tipo, esconder algumas palavras secretas durante o vídeo e, tipo, pra ver depois se vocês comentam lá embaixo e tal, porque eu acho engraçado mesmo e eu acho que é divertido. É meio idiota, meio sem noção, mas eu gostei da ideia, achei divertida. Então se você tá assistindo esse vídeo até agora, comenta maçaneta. Foi a primeira coisa que eu vi aqui. Então comenta maçaneta aqui embaixo pra eu saber que você tá assistindo e pra eu poder dar risada na hora que eu for ler os comentários. Então, gente, por hoje é só. Se você tiver alguma história de infância que você também lembra, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei se você gostou desse vídeo, de se inscrever aqui no canal e de voltar todos os dias pra ver o restinho desse vídeo aqui, já tá no finzinho. Então, por hoje é só. Um beijo bem grandão e tchau!